E para começar, cara, eu acho que nada melhor, né, Cacá, do que a primeira mídia digital de São Gabriel, né? velho. É uma bagagem, né? 20 anos da estrada não é pra qualquer um, né, velho? Não, cara, começou com... O Ciclano, tirando foto na balada. Tirando foto na balada SG, velho. Esse isso é pouco tempo, né? Então nós temos o prazer de apresentar hoje aqui, na estreia do nosso projeto, o senhor Marcelo Ribeiro. Boa noite, senhor Marcelo. Boa noite, Rodrigo, amigo Cadillac também, como é conhecido, o nosso amigo Kaká também. Boa noite, Marcelo. A Vanessa também que está nos fazendo os registros e a Mari que está me acompanhando também. Boa noite a todos que vão nos assistir aí pelas redes sociais. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. Aliás, é a realização, né, de um projeto tanto de vocês quanto um desejo meu, né, de vir aqui falar um pouco da minha vida, da minha trajetória, de que vai chegar aí a 20 anos em 2024, né? Já estamos com 19 anos, cara. É uma assim, vida. Ó, é uma vida inteira, parte dela de forma leiga, né? Mas dentro do que o jornalismo ensina, porque muitos jornalistas no Brasil não tinham faculdade quando começaram a profissão. Completamente autodidata, né? Cara? Exatamente. E sim, dessa forma a gente chegou lá. E hoje, né, guris? Hoje estamos cursando uma faculdade para ter o diploma na Urcamp, curso de jornalismo da Urcamp. Hoje temos 3 cursos de jornalismo EAD, Educação à Distância, aqui na nossa cidade. Vocês veem que São Gabriel é um manancial de talentos. Não é à toa que é Atenas Rio Grandense, porque formou vários jornalistas, vários profissionais. E estamos nessa, né, guris? A gente está no jornalismo porque adora, é paixão, claro, tem todos os poréns, o estresse todo, enfim, mas vale a pena trabalhar com informação. Tu trabalhando com informação séria, fidedigna e contra todos, como dizia Leonel Brizola, todos os interesses. Verdade. Não, acho. Cara, pois aí agora, a gente conversando antes de começar aqui, e a gente lembrou, velho, lá do Ciclano, né, velho? Foi uma das primeiras coisas que veio na cabeça, né, cara? Que loucura, velho. Foi completamente inovador pra época, né? Verdade. Tu tirava 100, 200 fotos durante a noite e criava um álbum inteiro completo com todo mundo, né? Cara, que coisa Exatamente. legal. É uma coisa, assim, ó, mídia, eu vou fazer um... Não tinha câmera digital. Primeiro Orkut do São Gabriel. Verdade. Gente, verdade. Assim, a nossa trajetória na imprensa em geral, ela começou, eu vou fazer um breve histórico aqui, até chegar à parte da mídia digital. A nossa trajetória na imprensa, ela começou com um periódico chamado O Nosso Jornal, de propriedade do Marcelo Machado, já não existe mais há muito tempo, mas era um jornal bem comunitário que fez muito sucesso em 2004. Como digo assim, eu procurei uma oportunidade, assim que eu vou procurar, porque eu exerci várias profissões na minha vida. Eu fiz de tudo um pouco na minha vida. Sim. Mas sempre tive, desde criança, o sonho de fazer jornalismo. Sempre, Marcelo? Ou letras. Fazer jornalismo ou letras, sempre, desde criança. Muita gente mais velha que me conhece, porque me conheceu através do meu pai, das minhas irmãs, eles sempre viam que eu era um autodidata. Por quê? Porque eu, por exemplo, lia jornal desde criança. Eu fiquei sabendo disso. Lia jornal desde criança. Né? 0 hora, gibi, jornal. Muito novo, né? Que idade? Sim, tanto eu vou chegar até lá. Eu vou chegar até lá nessa parte, porque é uma outra etapa que eu vou contar mais adiante, já dentro da vivência do curso de jornalismo. Mas gostava eu me lembro do padrão gráfico da 0 Hora, cara. Da 0 Hora antigamente. Um padrão gráfico que eu revi no ano passado, quando fomos em visita técnica do curso de jornalismo, a primeira depois da pandemia, né? Primeira visita técnica depois da pandemia pelo curso de jornalismo da Urcamp, que aliás é um curso bastante antigo, vai completar acho que 30 anos em 2025. Sim. Acho que eu sou o único aluno de EAD aqui no município, tanto é que a maioria dos alunos do curso é de Bagé, eu acho que eu sou um dos poucos de fora, porque a matriz do curso é em Bagé, aliás, mando um abraço para os meus professores de curso, meus colegas. E
lembro que o padrão... E eu fui numa mostra em que tinha o caso do homem errado, que é um caso emblemático, é um caso de polícia emblemático no Rio Grande do Sul, e depois vou contar mais um pouco dessa história. E no Museu da Comunicação José Hipólito da Silva, que eu acho que é esse o nome correto, depois eu vou confirmar, havia uma parte dedicada sobre o caso do homem errado. E havia um exemplar da Zero Hora de 1985. Que era aquelas letrinhas miúdas, tudo. Sim. Como é que é? Um padrão gráfico bem da época, mas Sim. que era uma coisa que eu adorava. E tu gravou isso aí? Tu conseguia gravar? Tu memorizava esse Memorizava e conseguia gravar, guris. Porque eu descobri outro dia que cada jornal tinha seu padrão, né? De palavras. De palavras. Pra colocar... Sim, cada um tinha um formato. Tu identificava o jornal, a empresa, devido ao posicionamento das palavras, velho. A Zero Hora, antigamente, ela tinha um padrão gráfico bem conhecido, com letras serifa muito características. E diferenciados, por exemplo, de jornais como o Correio do Povo. Mas a Zero Hora tinha um padrão gráfico, uma serifa muito diferenciada, próxima de, assim, ó, uma coisa, vai fugir umas palavras aqui, mas uma coisa que se assemelhava muito assim, uma época que não existia computadores praticamente. Sim. Os computadores estavam engatinhando na época. Na verdade, um computador era maior que esse terreno aqui, né? Exato. Era um prédio de vários Era um prédio, né? Era no tempo que existia, por exemplo, a Data Control em São Gabriel, que ensinava DOS, COBOL, eu ouvia falar muito. DOS. Não é muito tempo. Não, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro das coisas. Mas na verdade, tipo assim, não é tanto tempo, é que a evolução se deu muito rápido. Muito entendeu? rápido mesmo. Muito rápido. Tipo, o negócio evoluiu muito rápido. Mas aí tá, eu te pergunto assim, tá, e quando é que tu começou, assim, tipo, que tu começou a entrar e teve a ideia, tipo assim, de revolucionar essa parte de mídia com a internet como ferramenta? Bom, como eu estava dizendo, comecei no nosso jornal em 2004, me destaquei, comecei a fazer, eu produzia, por exemplo, charges, porque eu faço, tá parado, mas eu faço desenhos, tá, uma coisa parada, porque eu tenho uma coleção de desenhos lá em casa. Mas tu não divulga, tipo? Não divulgo porque, digamos assim, ó, digamos assim, ó, a arte que eu estou desenvolvendo é o jornalismo em si, E aí, É um hobby. É só um hobby, mas ainda tenho pastas na minha casa, no meu escritório, guardadas com os meus desenhos. Eu me destacava muito com desenhos. Aí comecei a fazer charge, né, das situações da cidade, e nisso eu tive uma oportunidade de começar a fazer reportagens. E o jornal que eu trabalhava, ele ainda estava na época da câmera de filme, da máquina fotográfica de filme. De revelar ainda. De revelar, por quê? Porque eu acredito que a gente estava na transição do analógico para o digital naquela época. Sim, entendo. Foi realmente nesse período, entre 2000 e 2008, foi um período de revolução digital. Mas teve uma coisa interessante que eu cheguei a ter, que foi uma Polaroid, velho. Eu tive uma Polaroid, cara. E pior que a Polaroid voltou, né? Ela tá completamente na moda hoje em dia. Sim. Polaroid. Vários modelos existem hoje. Polaroid, Fuji Instax, que é o modelo mais em moda nessa época, porque ele imprime a foto. Ele tem. Agora eles têm um modelo que, digamos assim, uniu o útil ao agradável. Tanto imprime a foto que tu bateu, quanto salva no aparelho e transfere pro teu celular. Que loucura. Verdade. Cara. Ela não. A Instax acho que é um modelo que nunca caiu da moda. E a Polaroid, sim. Voltou também a carga. Sim, mas como um retrô, assim, como uma opção retrô e tal. Mas, cara, e pra mim aquilo ali foi o passo, porque eu lembro que quando eu comprei aquela máquina, logo ela saiu assim, tipo, tu não conseguia nem filme pra ela mais. Era um negócio, parecia um telefone, assim, tu colocava nela ali, tinha 10 poses, eu acho. Um negócio assim. 10 filmes. E depois daquilo ali já veio alguma coisa digital, sabe? Mas o celular ainda era começou o Motorola, né, grandão. Exato. Foi logo depois. E a câmera digital eu não tenho registro assim de quando começou a câmera digital. Fotos, como é que é? Alguns celulares com câmera tinham as chamadas fotos 0.3 megapixels ou VGA. VGA, né? Que era 640 por 480. Exatamente, cara. Que era o formato, o formato que a gente chama na fotografia de 4.3. 4 por 3. 4x3.
Mas, como eu tô dizendo, meninos, eu comecei essa trajetória no nosso jornal. Sim. E fiquei lá, acho que eu fiquei lá até durante um ano. Aí eu recebi uma proposta do jornal Imparcial por intermédio de um colega meu, e comecei a trabalhar lá. E ao mesmo tempo, né, como comecei a me destacar, porque fazia reportagens, ia tudo que é coisa, eu buscava, porque como jornalista eu buscava saber todas as pautas do que estava acontecendo na cidade. Me informava por meio das rádios, do que eu via nas rádios, buscava nas assessorias, tudo. E comecei a me destacar. E nisso, o Maurício Castro, dono da Ciclano, que estava começando com o site de fotos na época, me fez o convite para trabalhar com ele. Para fazer cobertura das festas do Cacheral, que era o que bombava naquela época. Todo mundo colocava o seu sapato e a sua camisa social e ia pro Cacheral. Você pega assim, a chapa. A chapinha Um pedacinho a chapinha. Tava atrás, né? Depois, cara, teve os West Coast, eu acho que foi logo assim. A botinha, Exatamente. Que época, né? Não, era uma época em que as meninas se produziam muito bem também. Demais. As meninas se produziam muito bem. Demais. É tipo uma coisa que meio parece que mudou, né? Verdade. A modernidade, eu não sei até que ponto ela foi boa pra todo mundo, né? Mas tá bem. Sim. Que legal, cara. Mas, cara, é muito tempo. E quais as dificuldades, Marcelo? Quais os obstáculos que tu encontrou? E tu deve ter até hoje, mas digamos assim, foi difícil para ti encarar essa profissão aqui em São Gabriel, uma cidade, sabe, que às vezes as portas se fecham muito fácil, não se abrem para todos, né? É muito difícil, né? Verdade, claro, tivemos uma certa resistência, né, no começo, porque o pessoal, porque assim, ó, não havia profissionais tão ativos na imprensa local, por quê? Porque o que a gente via? A gente via que não existiam, digo assim, ó, repórteres ativos nos jornais, principal, era mais em questão de rádio, até minha contemporânea, por exemplo, e eu trabalhei com ela no tempo do Imparcial, foi a Luciana Carvalho, que hoje é professora da UFSM, professora concursada, ministra jornalismo também na UFSM em Frederico Westphalen, no qual mando um abraço para ela também. E aprendi muito com ela também, né, guris? Aprendi bastante com ela, né? Muitas das dicas do jornalismo, muita coisa eu pegava da internet, né? Que a internet ainda era crua, né? A internet era crua, né? Era crua na época. E eu também tive uma certa resistência de alguns colegas de jornalismo, que hoje são meus amigos e parceiros. Sim. Inclusive, muitos passaram pela mesma universidade que eu estou cursando agora. Que legal. E na questão das fotos de festas, tivemos muita resistência, uma certa resistência, até um pouco de timidez das pessoas, mas as pessoas começaram a ver que elas apareciam no site. Apareciam todo fim de semana no site e aí, dali ao tempo, o povo nas festas começava a me pedir, né? Me puxava, me cutucava. Marcelo, me puxava, me cutucava. Às vezes eu pedia, gente, calma, atendo todo mundo. Não, calma, atendo todo mundo. Tu ficou famosão naquela época, eu lembro que tu fazia festa até fora, né? Exatamente. Fora, fazia rosário. Sim, eu até continuo fazendo eventos fora. Mas tô retomando isso, até porque a gente teve um período difícil de pandemia, mas a gente pegou muitos eventos fora. E e aí isso se tornou um boom. Começamos com o Cacheral e daqui a pouco pegamos o Banana Café, que na época do Banana Café era o Mamaco e o Santiago, os dois eram sócios. Isso. Do tempo do Galpão de Zinco, gente. Falar em Mamaco, amigo Mamaco, queremos você aqui. Você é muito importante, hein? Queremos entrevistá-lo, meu amigo. Queremos essa experiência aí, hein? Essa história de vida. Verdade. E aí, nisso, né, era o tempo do Banana no Galpão de Zinco e começamos a fazer, né, acho que era sexta no Banana e sábado no Cacheral. Porque não tinha a concorrência de noites na época. Isso já tinha acabado o Estrela? Acredito que sim. Acho que já tinha. O Estrela até tentou... Eles tentaram voltar, né? Tentaram voltar, acho que, se eu não me engano, foi com o Young Dance, até os mesmos guris que tocaram na balada SG. O Roberto e o Nenê tentaram retomar o Estrela,
Aí depois acabou não dando, por circunstâncias da vida, né? A gente sabe que a gente sabe que tudo são fases. E não deu mais. Eu me lembro que, mas certa vez na juventude eu fui no Estrela. Fui no Estrela no domingo, cara, era uma loucura. Era gente de todas as classes, todos os níveis sociais. Cara, juntava todo mundo num lugar só. Eu sempre tive a impressão, Sim. que o que pingava era suor, cara. Eu tinha a impressão que o que pingava era o suor da respiração. Tava caminhando e do nada pingava um negócio. Aí tu olhava e disse, não tem goteira. Isso também ocorria no antigo banana. Isso também ocorria no antigo banana. É mesmo? Eu lembro. No tempo do teto desenho. Ah, então era isso. Eu acho que o suor... Sim, a condensação, o calor lá dentro fazia o teto condensar e... Fazia pingar e todo mundo chovia na galera. Que insalubre, né, cara? É verdade. É meio estranho. E diante disso, né, guris, a gente foi fazendo tudo que é tipo de evento, né? E que legal. a gente procurava atender todo mundo, mesmo que não houvesse um retorno financeiro na época, mas por que a gente fazia isso? A gente fazia pelo seguinte, por questão de ter popularidade, desculpa, toquei aqui. Não tem problema. Segue para ter popularidade, para ser conhecido e também para mostrar meu trabalho. Claro, e pegar bagagem também, né? Peguei bagagem e aproveitei a oportunidade que o Maurício me deu, que isso eu agradeço, não tenha dúvida. A gente fazia, por exemplo, fotos com uma prosaica câmera Samsung 101. Que era uma câmera de 1.3 megapixels. Em 1.3 megapixels. Até volto a falar isso aqui, depois eu vou procurar na edição e vou colocar uma foto da câmera na tela. É legal para até saber, né? Para associar, não, para o povo associar, né? Sim, mas eu só fui ter uma câmera própria em 2008, quando eu pude comprar uma câmera para mim. Porque paralelo ao trabalho dos sites, porque eu trabalhei na Ciclano, eu fiz um tempo na Balada SG até abrir meu próprio negócio. E paralelo a isso, eu já trabalhei no jornal Cenário de Notícias, o antigo Cenário Escolar do Kleber Giovanni Silveira. Adorava, cara. Era um jornal que era, para quem não conhece, o Cenário Escolar era um jornal que era voltado para a juventude, trazia, digamos assim, enquetes com agurizados sobre assuntos do momento, notícia de escola, seja de São Gabriel e Rosário do Sul, onde o jornal circulava. Podia mandar recados. Os recadinhos. Era muito legal, O campeão era os recados, gente. O recado era campeão. Cara, aquilo ali eu acho que foi o primeiro WhatsApp, né, cara? Aquilo ali... Foi o precursor do WhatsApp. Exato. Aliás, tinha o nome Azaração. Mural da Azaração. Mural da Azaração. A galera se chavecava diretamente ali. E até esse Mural da Azaração, ele tinha uma página inteira no jornal. A repercussão foi tão grande que ele chegou a ter uma página inteira por ali. E era bacana. Eu também li o jornal, por quê? Porque trazia muita informação da juventude, pautas da região e tudo mais. E nisso eu trabalhei um tempo lá com o Kleber Giovanni. Aí o Cenário teve uma transição porque ele chegou a se fundir com o jornal A Notícia do Márcio Vaqueiro. Eu lembro disso. Aí ele virou o Cenário de Notícias. Realmente. Ele teve uma fusão e aí cresceu. Aí cresceu, as atribuições e responsabilidades aumentaram. A gente foi correndo atrás da máquina e seguia fazendo também a questão das fotos da noite. Trabalhamos também um tempo, né, guris, com um site chamado Agito Sul RS, lá da cidade de Bagé. Porque eu fiz uma ponte com os proprietários, o Newton Ferreira e o Jones Frank. O Jones ainda atua no jornalismo, né? Ele trabalha na TV Câmara de Bagé, o Jones e o Newton. E nisso nós trabalhamos um tempo em São Gabriel representando o Agito Sul. Só que por circunstâncias alheias à nossa vontade, acabamos não podendo seguir adiante. Sim. E voltamos a trabalhar com a Ciclano. Até um tempo, até quando pudemos fazer o nosso próprio site. Quanto tempo durou esse negócio Ciclano? Quanto tempo você durou? 4 anos, né? Eu acho. Deve ter durado uns 4 anos por aí no máximo. Mas daí a transição do Marcelo adquirindo tipo bagagem, experiência, para o Marcelo se sentir seguro a enfiar o pé no ninho mesmo. Dizer, não, eu vou fazer um negócio para mim. Eu quero fazer uma coisa para mim. Quando é que você se sentiu seguro, assim?
Em que momento, assim? Eu acho que eu me senti seguro a partir de 2008, né, Guris? A partir de 2008, por quê? Porque eu trabalhei no jornal Tribuna Popular, da Viviane Bertol. Eu trabalhei em, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 jornais aqui em São Gabriel. Que legal. Passei por 5 jornais. Aí chegou num determinado momento que acho que eu senti assim, ó, gente, cara, a internet tá crescendo. Eu não tenho mais o porquê estar trabalhando para os outros. Certo. Eu trabalhei bastante tempo também na assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, entre 2009 e 2012, com o ex-prefeito Ronsano Gonçalves. Sim. E aí aproveitei isso para fazer uma base para o meu próprio trabalho. Claro. Eu comecei isso com um blog experimental chamado Giro RS. Não existe mais, mas foi algo que foi um embrião do que viria pela frente, porque eu criei o blog Contexto Online, que durou acho que 2 anos, para vir o Caderno 7. O Caderno 7. Que aí eu lembro do contexto. Isso, o Contexto Online. Eu lembro vagamente, esse nome não me é estranho. O Contexto Online ele foi um embrião, mas eu não queria ficar restrito a São Gabriel. Eu não podia ficar preso só a São Gabriel, porque eu olhava mais adiante. Porque eu já tinha tido experiências em Bagé, Dom Pedrito, Santa Maria, Rosário, e eu acho que eu podia expandir isso. Sim, mas aí, tipo, é um risco... Sim. É um risco, né? Tinha que apostar tudo, só que a gente, digamos assim, dobrava a aposta. A gente dobrava a aposta para muita coisa. Pagava pra ver, né? Exatamente. Mas aí, tipo assim, porque começar isso com uma cidade, por exemplo, que nem São Gabriel, que é uma cidade muito... como é que eu vou te dizer assim? Ela é muito... se apega muito, né? As coisas, tradições, modos. Sim, muito aferrado às tradições. Exato. Então, tipo, começar com uma coisa nova. Mas é que a gente tem que levar em consideração. É uma cidade muito histórica, né, cara? Sim. Eu acho que é uma história que não é bem aproveitada. Não é. É mal contada. Mal também, contada né? e explorada. Não é explorada como deveria. O pessoal não leva, tipo. Como é que eu te digo assim, cara? Tem tanta coisa legal em São Gabriel, aconteceu tanta coisa boa. Eu acho que é uma cidade que poderia ter, ela tem um potencial muito grande, sabe, para ser extraído, assim. E o pessoal às vezes não foca muito nisso, né? Não vai muito para esse lado. É mais ou menos o caso das personalidades que a gente tem aqui. Pessoas com muito conhecimento, pessoas com história muito boa, muito rica em qualidade, e às vezes não. Mas, tipo assim, ó, eu vejo também como uma coisa complicada, que é a aceitação da modernidade, entende? O que é novo. Sim, há resistência quanto ao novo. Há resistência, realmente. São Gabriel, por mais que a gente ame esse chão, com certeza, tem muita resistência às novidades. Isso é verdade. Só que aquela história que a gente aprendeu, a gente tem que bater, eu digo assim, água mole e pedra dura, tanto bate que até que fura. A gente teve que... É verdade. Cara, mas tipo, eu fico pensando assim que isso traz para a cidade, de certa forma, um atraso, entende? Porque a gente fica preso muito, tudo demora muito para chegar aqui. Exatamente. Sabe? Quando chega alguma coisa, às vezes não é estimulado. Até por nossa parte, o que a gente procura trazer de inovação, a gente tenta buscar, a gente tenta pôr as inovações em comunicação. Eu tô sempre me atualizando, estou sempre buscando conhecimento, atualizando. Como eu digo, vou lembrando aos poucos do que marcou também. Sim. A gente, no tempo em que trabalhamos, a cobertura que mais nos marcou no ano em que começamos no jornalismo, em 2004, foi o show da Reação em Cadeia em São Gabriel. Que foi uma briga. Nós brigamos com segurança, tudo, cara. Nós brigamos com segurança, nós tivemos problema, tudo, cara. Deu bolo feio, né? Deu bolo feio, tudo para fazer uma baita cobertura de show. Por quê? Porque havia uma expectativa muito grande em torno da banda, né? Que retornou, inclusive, esse ano no Planeta Atlântida. Mas naquele ano ela não tinha feito show em São Gabriel e a expectativa era enorme. Sim. Era enorme. E lembro que, se eu não me engano, foi num 12 de outubro, num domingo, que era feriado, né? E o show foi num domingo, lá na antiga Comag, que recebia, entre outros tantos eventos, a Estância da Canção Gaúcha. Era um baita local para eventos. E
nos preparamos bem para aquele show, para fazer essa cobertura. Eu tive a ajuda do Maurício, meu sobrinho, que hoje está na aeronáutica, mas ele me ajudava muito nesse tipo de coberturas, porque ele era fã da banda também, né? Sim. Mas E a aí? reação marcou, né? Mas, A reação, cara, eles era foram... um É que teve uma época que Cara, todo mundo reação, acústico Ai, valvulado, sim, essas bandas sim. vieram e marcaram de uma maneira... teve Era uma um show que época- marcou, era um show que marcou, por quê? Porque, cara, num domingo deu 3 mil pessoas dentro da Comaic. É que teve Deu- foi um momento que eu acho que Puta público dentro da Comaic. tinha público, né? Sim, tinha. pra todo tinha. mundo, né? Público, parece que todo- as bandas pra tinha, tudo. a banda Isso, cara. pra esse Cara, veio o rock. TNT. Eu lembro do TNT na Comag. O show do Uhum. TNT eu lembro na Comag, velho. TNT, cara. Mas teve TNT na outras Comag, bandas que entendeu? vieram. Tá Também tinha louco, muita cara. banda legal, banda gaúcha, assim, tipo... Sim, velho. A gente teve vários shows legais, como, por exemplo... Assim, ó, não fui nesses shows, infelizmente. Mas eu lembro que no Cacheral, por exemplo, a Jupob trouxe Lucille Band, Maria do Relento, Exato. Banda Dublê, que ainda tá na estrada. na estrada, hein? Tá bem ativa na estrada. Até recentemente eu tava olhando o Diário Gaúcho, porque eles têm uma sessão de bandas de bandas e músicos. E a Dublê tava figurando, acho que já tem 30 anos da estrada, se eu não me engano. Sim. E eu lembro também dos shows que tiveram no Salão Paroquial, lembro. Uhum. Ah, Tinha show no Salão Paroquial. o Comunidade Ninjitsu, ele praticamente quase derrubou o salão para Eu lembro. Cara, tu não precisava pular. Uhum. Tu não precisava pular. É só tu ir no embalo do piso. que vai ser- Por isso, eu lembro. Tu não Por isso, pena que esses shows não aconteceram na época que eu comecei a trabalhar. Ah, cara, Mas eu lembro, ouvi falar que esse show da comunidade Ninjitsu no Salão Paroquial abalou as estruturas. Literalmente. Na realidade, ele foi o último show. Ele nunca mais teve. Sim. Eles viram que não era seguro pra show. Porque ali. foi- Eles viram que não, aquilo ali Porque só- parece que foi um show de encerramento também do Rally Bardense, que funcionou no extinto Guarani. eu lembro, eu cheguei aí. Tá sim, sim. embaixo ali, Eu né? cheguei aí, Isso. velho. Cheguei aí lá. Exato. Show do Ei. extinto Rally Bardense. Ali, Cheguei Bardense. lá. E eu lembro, cara, qual era o nome mesmo? Futuro século XXI. Todo pintado de preto, tu lembra? Mas ele foi o Balacobaco também, não foi? Acho que foi o mais antigo, né? Até de tudo. Não, né? Balacobaco, ele fazia. Assim, olha só, o Balacobaco, pelo que eu lembro, ele fazia parte da Jupob, aí deu uma briga entre os proprietários e a Jupob. Isso, mas era uma coisa inovadora. Então, assim, tanto é que a Jupob fez um carnaval de inverno inesquecível no Balacobaco. Cara, Com 3 noites. eu lembro que tinha mesas Inclusive, de eram sinuca, seriam 2 Teve uma prorrogação de uma terceira. tinha umas maquininhas de Fliperama. fliperama. Era todo aquele porão, né, cara? ali. Tinha a parte de cima, aí Aham. um porão totalmente do mal, assim, porque não tinha janela, não tinha nada. Sim, porão, era a pista de dança. Não, era um forno, né? Aham. Tu descia a Sim, escada e verdade. ia lá pro porão lá. E tu saía pra respirar às vezes, mas lá em cima tinha mesa de sinuca, tinha máquina de flipper, fla-flu, Aham. né? TV a cabo tocando. Sim. Uns negócios legais, né, cara? Pra Eu época, era uma coisa Cara, eu bem lembro. Só uma TV a cabo pra época. Pra época já tava legal. Era o mínimo. Cara, eu lembro. Não, Tem que manter. eu lembro, eles transmitiram, até eu vou ter que ver a data aqui, eles transmitiram o show do U2 em São Paulo, que tava passando na MTV ao vivo, Bah. transmitiram no Balacobaco. Que loucura, que legal. Eles né, botaram um telão pra transmitir o show do U2, Que massa, cara. Tu vê que que naquela era época... naquela época do U2 Pop. Que ano era aquilo? Deixa eu resgatar aqui se é 97 ou 98, mas eu vou resgatar. Cara, era Cara. muito tempo. Velho, eu tava conversando com o Marcelo aqui, antes de tu chegar, o tempo do Xodó, velho. Ah, não, o Xodó marcou a história. Ah, Eu tenho fita do Xodó. 98. Pop Até no final, acho que a gente tem uma fita do Xodó aqui, né? Tem O CD. cenário tá cheio desse Tem CD. Xodó. E a sapeca também, que Sapeca. ficava ali na esquina do Ronaldo, cara. A sapeca, né? Bota um cara? troço legal. A sapeca, Cara, é então quer dizer verdade. que é um tempo assim que tu saía pra comprar uma fita Cassete. cassete, velho, entendeu? Da banda que tu, porque tu escutava tem o Não, Walkman. mas eu vou admitir, cara, eu saí pra comprar uma fita cassete do Latino no Xodó. uma vez. Vá! Ele veio Foi logo- Foi logo quando ele lançou a música O Baby Me Leva, cara. Aquilo eu nunca Sim, acho que foi na época que ele se apresentou em São Gabriel. Claro, foi. Não, mas foi Não, 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 foi não. depois. Não sei, acho Ou que foi foi depois? depois, Ou acho que foi foi depois? quase isso, eu acho. Foi. Não, eu era fã antes. Ei, cara, tu
era um latino boy, velho. Era um latino boy, cara. Não, pelo menos o latino sabia fazer boas músicas. Sabia. Mas eu também gosto só de música pesada, né, velho? Eu escuto Shakira, eu gosto de Lady Gaga, né, cara? Shakira tem. Mas eu gosto de Shakira. Gente, você se lembra que a Shakira fez 10 shows no interior do Rio Grande do Sul? Não. 96. Não, Aqui na região, se eu não me engano, fez show em Bagé e Santa Maria. Rapaz, eu não sabia, cara. Eu preciso confessar. teria isso. Eu preciso Tu teria confessar. Eu preciso confessar. Eu sou fã, velho. Sou fã. Aliás, mesmo. Bagé na minha carreira, eu tive um show memorável. Eu tive um show memorável que foi Capital Inicial em 2012. Capital Inicial. Cara, e teve uma época que o Capital Inicial começou em anos 80, né? Sim, sim. E depois voltou com toda a força, né, Marcelo? E isso com músicas antigas, né? Naquele álbum acústico. Sim, esse show entrou pra história porque eu contrariei a vontade do organizador do show, que não queria me dar uma credencial para o camarim. Aí eu tive uma ajuda de uma colega minha, a Bruna Neto, conhecida como Buca, que é hoje em dia funcionária concursada da Câmara de Vereadores, mas ela trabalhava no jornal Minuano na época lá em Bagé, e do Antônio Soares, que é um fotógrafo veterano. A gente foi nos fundos do Militão, cara. A gente foi nos fundos do Militão, do ginásio Presidente Médici, conhecido como Militão. Nós fomos nos fundos, ela tinha um contato de um motorista que traria a banda. Aí, dali a pouco, acho que questão de meia hora, por uma volta de 10 da noite por aí, encosta o balizamento da brigada, a van da banda e desce todo mundo. E aí, dali uns minutinhos, a gente conversa com o empresário da banda e consegue fazer uma entrevista histórica com o Dinho, cara. Cara, deu a liga mesmo. Sim, Com o Dinho, tu conseguiu. Sim, sim. Mas tu tem registrado? Tipo... Não, tudo registrado, cara. Registrado. Eu consegui uma menina que é fã da banda, consegui que ela me fizesse fotos dele entrevistando. Inclusive, tem fotos no meu Facebook. Não sei quando, mas está 10 mil fotos vocês vão achar essa foto. A foto com o Dinho está no Facebook, tanto entrevistando ele quanto ao lado dele. Que legal, velho. Eu tinha alguns quilinhos a mais. Não tá tudo porque eu tinha uns quilinhos a mais. Mas vamos combinar, deve ter umas 2 ou 3 fotos só no teu Facebook. Fácil de achar, É fácil, né? Vai ali, o pessoal vai ali rapidinho que acha essa foto, né, cara? Não, mas Gurias, eu pude, assim, como eu digo, a minha carreira me deu oportunidades de fazer, digamos assim, ó, eu era uma pessoa muito tímida e eu perdi a timidez com a profissão. Mas eu acho que isso proporciona, né? Fui perdendo. Mas tu tem que falar, tu tem que conversar. É necessário conversar, é necessário falar, não adianta. É parlar, né? Parlar. Né, e Marcelo, vamos dar um salto, tipo assim... Bora. Diga, não? Quando a gente começou... Começou em novembro de 2010. Tu é o primeiro. Novembro. Tu é o primeiro mesmo. Tu é o pioneiro. Realmente, estamos certos aí. Contando com o Giro RS. Contando com a Ciclano. A Giro RS, que foi uma marca breve. A Contexto Online. E o Caderno 7, sim. Sou o mais antigo em mídia digital na cidade. Certamente, sim. Então, tu é mesmo. E trabalhei também na Balada SG. Aliás, na época que eu trabalhei com... Na Balada SG. Na época que eu trabalhei com mídia digital, com cobertura de festas, esse segmento aqui em São Gabriel foi efervescente. Por quê? Porque nós tivemos a Ciclano, na Balada SG do amigo Nenê Mirambel, Gustavo Mirambel, que tinha uma turma de amigos fortes, cara, morava lá na Baixada do Banco do Brasil. Exatamente. E fazia várias festas lá na casa dele, né? Fazia baitas festas, bons agitos. Hoje. Cara, eu vi ele. A última vez foi Santa Maria. A última vez que eu vi falar dele, ele estava em Santa Maria. O irmão dele, que é o Eduardo, que é o Dudu Eduardo, é cirurgião dentista numa cidade lá no Planalto Médio, se eu não me engano. Lá perto de São Miguel das Missões, uma coisa assim. Ou em outra região desenvolvida. O contato, né, Guris? Sim, com certeza, tipo assim, pô, foi embora, o cara... Tipo, tava sempre, né? Tava sempre. Exato. Nas festas, na volta, coisa e tal, depois tu... Tipo, mas é que hoje ele é empresário, né? Tem a empresa dele lá. Sim, claro. Então Mas tipo, a gente perde o contato, né, mas acabaram compondo a nossa história aqui. Exatamente, da nossa geração. Da nossa geração. Da nossa geração. Praticamente iniciaram essa história, né? Com certeza. E aí, Marcelo, deu esse salto, tá, beleza. Marcelo,
Começou o Caderno 7. O começo do Caderno 7. Qual era o foco do Caderno Eduardo 7? Mirambel, lembra, tá aí 3 de maio, acho que é a cidade que fica lá no Planalto. 3 de maio, ele é cirurgião dentista, agora... Tá, vamos retomar, desculpa. Não, mas é importante, isso é legal. Não, informação legal. Sim, ele tá aí 3 de maio, agora eu consegui ver na rede social Pessoas dele. que marcaram, fizeram parte da história, né? Da história da nossa geração. E a questão de sites de festas foi efervescente, por quê? Porque tínhamos a Ciclano, na balada SG, do Gustavo Mirambel e do Eduardo, e também o Galera na Festa, que sabe de quem que era, do grupo New Life. Do grupo New Life, Sim, cara. grande Rony, que eu mando um abraço pra ele também. E é um cara Que também nós adoraríamos. Que é um cara... que, Vai ser ouvido aqui também. quem sabe um dia, né? Grande Rony, né, que... E que é um cara, assim, cara, são pessoas, tu vê assim, são pessoas que são exemplos para nós, assim, em São Gabriel, Sim, mostrando que a cidade tem um potencial, que se tu quiser, tu consegue, dá para fazer, não é fácil. É, o Rony. Sim, o Rony, caso. né? Rony. Eu não sei se é Rony ou Rony. Rony. Então tá. Rony. Perdão, Rony. Perdão, Rony. Sim, Desculpa, Rony. sim, o caso do Rony... Eu fiz New Life, cara, eu tinha pastinha, até poucos dias... Galera na festa também, Até poucos dias era pra divulgar... eu tinha pastinha. Quem não teve a pastinha do New Life? Umas apostinhas. Eu acho que todo mundo tinha. Eu acho que quase todos estudaram na New Life. Informática ali era com eles, não adianta. Sim, né? era Eles dominaram. Não só dominaram. Não tinha dominado o mercado. E uma coisa interessante, que eu até falei com o Kaká um tempo atrás, lembra, Kaká? O padrão deles. O meu primo, acho que o meu primo trabalha até, eu não sei quanto tempo que o meu primo, Max, ele trabalha na New Life faz muito tempo, velho. Acho que ele trabalha desde o começo. Desde o começo. Há muito tempo, McLaren. Sim, desde o começo, acho. Há muito tempo. Sim. E eu sempre achei interessante, velho, o padrão deles. A vestimenta, o alinhamento, Isso é legal. a postura, como conversar, a forma de tratar as pessoas, sabe? É uma disciplina, tipo assim, ó, respeitável, Sim. sabe? De tu respeitar o cara. O cara mantém um padrão desse. Mas voltemos. A questão é a seguinte, Marcelo. Tu passou aí, tá, tu começou, voltou, você reinventou várias vezes nesse processo. Sim, e sempre se reinventa. E chegamos em 2010, 2015, e o Caderno 7 se reinventando. Como é que está hoje a função, atualização, se adaptando, evoluindo, começando um curso, se formando, ter o diploma? Qual é o plano? Guris, o Caderno do 7 hoje em dia, com 13 anos de luta, que como diz a música do Engenheiros do Havaí, né? O exército de um homem só, porque só eu que toco essa ideia doida que virou referência não só em São Gabriel, mas na região. Mas a gente, como digo assim, né, Guris, a gente, hoje em dia, eu acredito que eu diria pro meu eu do passado que iria melhorar muito. Queria melhorar muito, por quê? Porque com o curso de jornalismo, com as vivências dos colegas jornalistas, mesmo sabendo que eu não tenho diploma, sempre dão incentivo, sempre dão dicas. Sim. A gente diz que está bem melhor hoje do que ontem. Está bem melhor hoje, porque tem certas... Porque a gente diz, né, Guris, tem certas coisas que fizemos no passado que hoje não faríamos. Certo. Por quê? Porque com o curso e a vivência, com o curso, as dicas e a vivência, a gente vai aprendendo, por exemplo, a ter ética, a ser correto na função de jornalismo. Por quê? Porque tu lida com a informação, e hoje em dia, com a questão da cultura do cancelamento, é muito delicado. Tu lida com vidas, tu lida com a responsabilidade de dar informações corretas. Valores, né? Valores corretos. Tu não pode ser, como muitas pessoas acham que a gente tem que ser, o juiz, júri e executor. A gente não pode ser juiz de nada, gente. É muito peso, né? É uma bagagem muito grande. Porque é o seguinte, quem tem essa função de julgar é a justiça. Por quê? Porque tem pessoas qualificadas para isso. Porque tem juízes, promotores que já exercem essa função. A imprensa não. A imprensa tem a obrigação de trazer a verdade e todos os contrapontos. Assim como opiniões. Mas não tem a obrigação de
exercer julgamentos. Não pode exercer julgamentos. Sim, tu traz a informação de forma imparcial. Né? Sim, exatamente. Coloca os dois lados, né? Coloca sempre os dois lados. Colocamos os dois lados, cobramos coisas que têm que ser feitas. Por quê? Porque, digamos, temos o povo que nos cobra, o povo que quer servir, que quer dignidade e serviços sendo feitos de forma decente, até porque a gente tem uma sociedade que acaba... Agora fugiu um pouco, mas eu vou lembrar aqui. Não, a gente tem uma sociedade que constantemente cobra direitos. Por quê? Porque paga altos impostos, trabalha demais, paga contas altas demais e a gente, como formador de opinião, como imprensa, a gente tem a obrigação de cobrar respostas, claro, de liderar campanhas para realizações de projetos, conquistas, ajuda a pessoas que necessitam principalmente de serviços de saúde, educação, enfim. A gente, por muitas vezes, tem que ser o porta-voz da comunidade. Só que também a população, às vezes, não sabe como nos procurar, não sabe como procurar essa ajuda. E a gente sempre tá sempre falando o que pode e o que não pode ser dito por nós. Eu vou dizer umas coisas que são certas, eu vou dizer umas coisas que muita gente não sabe. Tem uma lei chamada Lei de Abuso de Autoridade, que, se eu não me engano, é a lei de número 13.000. Vamos lembrar aqui a Lei de Abuso de Autoridade. Mas existe uma lei chamada Lei de Abuso de Autoridade que aconteceu. Ela foi aprovada no ano de 2020, se eu não me engano. 2019, 2020. Ela não permite que a gente, digamos assim, noticie prisões, determinadas prisões, seja dos ladrões de galinha quanto dos ladrões do colarinho branco que existe por aí. A gente tem que falar, né, para não falar nomes. Ela não permite que os agentes da lei possam nos passar informações, porque senão, cara, tomam ferro, podem tomar ferro da justiça, assim como nós. Tem certas coisas que a gente não pode fazer como determinadas pessoas fazem na internet. A gente não pode cometer aí alguma irresponsabilidade, por mais que a pessoa tenha culpa no cartório. Mas não dá pra interferir, não adianta, a gente tem que ficar na gente. Sim, sim. E quanto às pessoas que agregam, por exemplo, algumas missões que eles consideram que tu tem que fazer, por exemplo, assim, que está dentro da tua função. 13.869 é a Lei de Abuso de Autoridade. Pessoal, quem acha que a gente está protegendo pessoas porque tem posses e tudo mais, vai no Google e lê essa lei, gente. Não é porque a gente não quer, a gente não pode, nem os agentes da lei podem. Portanto, pessoal, reclamem com os políticos que vocês elegem, não reclamem com a gente. Quer tomar mais uma água gelada, Marcelo? Vamos tomar mais uma água gelada, porque... Não, porque tem também aquela parte... A boca vai secando, né? Tem aquela parte que, tipo, tem um gato na árvore e a pessoa te liga, né, meu? Sim, exatamente. Não, porque assim... Não, eu tô brincando, mas é importante. Não, brincando também, cara, a pessoa liga pra ele até se a grama tá alta do vizinho, se faz... tem que cobrir tudo. Tem certas coisas, e a gente explica, né, pessoal, tem certas coisas que não são pautáveis, digamos, como por exemplo esse caso, como é que é? A gente quer que chame a polícia pra alguma coisa. Gente, ligue, o que a gente orienta? Gente, ligue direto pra polícia, ou denuncia, digamos assim, denuncie tal situação, brigada ambiental. Denuncie a ONG Amigo Bicho, por exemplo. Sim, Que é uma coisa que acontece muito, maus tratos a animais. Denuncie Amigo Bicho. Liguem para a prefeitura, ou como digo assim, tal coisa não aconteceu. E aí a primeira coisa que eu pergunto, já ligou para a prefeitura, para a secretaria competente, para saber se realizaram alguma coisa? Não ligamos. Não, então liguem primeiro. Se não resolverem, aí sim a gente vai lá dar uma olhada. Muitas pessoas não entendem isso. Acho que é falta de vontade da gente resolver, mas tem coisas simples que podem ser resolvidas primeiramente sem acionar a imprensa. Não, eu concordo contigo. Assim como também tu não consegue cobrir todos os acontecimentos, né? Tudo que acontece. Tipo, não tem como tu tá em todos os lugares. Tu não pode, tipo... Fica difícil, né?
às vezes fazer uma cobertura, porque... E ultimamente também, né, Marcelo, tem acontecido tanta coisa nessa cidade. Verdade. Né, tanta coisa, como aumentou o número de acidentes, de violência, de tudo, né, cara? Eu não sei, tua opinião, Marcelo, pessoa física, entendeu? Tipo assim, como é que tu tá vendo essa situação hoje? A gente que é de uma geração diferente, a gente que é mais velho. Hoje a gente acredito que é um conjunto de fatores, né, Rodrigo? Assim, ó, por quê? Qual é porque a tua visão? Assim, ó, digamos, tá faltando a atenção das pessoas, por exemplo, no trânsito. Tá faltando a atenção das pessoas. O trânsito de São Gabriel tá horrível. Sim. Não. Tá faltando atenção, por quê? Porque às vezes as pessoas, ó, estão no celular, digamos assim, ó, dá aquela paradinha no semáforo, vai conferir o celular. Às vezes as pessoas só olham pra frente, não olham pros lados, pra ver quem tá vindo, por exemplo, num cruzamento. É um somatório de fatores, mas eu acredito que tá faltando a atenção das pessoas. Sim, mas isso no trânsito. Sim. Eu tô te falando assim, ó, com essa... Não, pode falar do... Com essa evolução, tipo assim, ó, essa evolução crescente que a gente vê da violência, de atos, de vandalismo, de agressões, assim, cara. Eu acredito que nesse caso, Guriz, esteja faltando atenção do Estado para a segurança aqui na nossa cidade. Tá, mas tu acha... Somatório de fatores. Somatório de fatores. Seja, por exemplo, briga da administração com o governo do Estado, que isso aí é público notório. É público notório que a gente teve uma discussão do ex-gestor da cidade com o governador. Teve uma briga que acho que não deveria de ocorrer, mas já começou a suar. Dá uma suadinha, né? Não tem problema. É bem descontraído o papo aqui. É uma conversa de... É um bate-papo, né? É um bate-papo. Isso aí a gente... É um bate-papo monitorado. Mas, tipo assim, ó, eu digo assim, cara, será que tudo se atribui realmente, Marcelo, só a quem controla? Não. De certa forma? A gente também não respeita as leis. Eu acho que tem... Por quê? Porque assim, ó, o que eu penso? Porque muitas pessoas sentem que se não respeitar as leis não vai dar nada. Porque não tem uma punição rigorosa. Tu acha que a flexibilidade tá levando, então? Também. Não digo flexibilidade, mas eu tô dizendo assim, ó, das pessoas não darem bola pras leis. Tipo, não dá nada. Não dá nada. Eu não dá nada. Eu não dá nada, exatamente. Não dá nada. Não dá problema nenhum. Que não dá problema problema nenhum. Só que eu acredito que aí entra a questão de educação, que falta também um pouco do ensino das leis, das noções do que é errado, do que é certo. Também. Cara, eu fico pensando. Acredito que já comece desde a escola também, né? É que tu a falta de oportunidades de emprego, programas sociais que ensinem, né? Que deem ocupação para os jovens, que deem ocupação, um curso técnico, uma atividade esportiva. Ocupar o tempo deles, né? Isso. Só preencher esse espaço vago que tem. Preencher esse espaço vago, de repente, que aí. Tu tá dando oportunidade para as pessoas. Tu acompanha todos os acontecimentos e muita coisa, né, cara? Porque, tipo assim, tu estando nesse campo de visão que tu tem aí, velho, isso aí velho, tu deve ver muita coisa que talvez, assim, a forma que tu repasse a informação seja até mais amena, né? Da situação real, né? Sim, verdade. E, então, tipo assim, ninguém melhor do que tu, por exemplo, para dar um parecer, claro que isso... É a pessoa física, né, cara? É o Marcelo cidadão, né? Analisando a situação. Porque como profissional tu tem que ser imparcial, né? O que aconteceu, mas tipo, tu tem um posicionamento também, né? Assim como eu vi uma vez que tu colocou nas redes sociais, eu disse, não, me dá um desconto. Eu também sou um cidadão, né? Eu sou o Marcelo, pessoa física. Eu sou pessoa... E uma coisa que eu acho, né? Eu acho que tu entrou nesse assunto e é bem legal e eu vou frisar. Não é por ser jornalista que o jornalista não pode ter opinião. Sim. Ele deve ter opinião, ele deve participar da vida da sua cidade, do seu estado, do município. Sim, ele deve dar opinião. Porque determinadas pessoas disseram, o jornalista tinha que ser tipo repórter-esso, que tinha que ser repórter só da notícia. Não, gente.
O jornalista tem o direito de dar opinião, por quê? Porque ele é uma pessoa como Sim. qualquer outra. Ele é uma pessoa como qualquer outra, cara. Quando o civil está, né? Sim. No momento do teu trabalho, na hora que tu tá trabalhando, tu tem que ser imparcial. Tu não pode manipular os fatos. Fatos são fatos, né? Minha visão. Tipo, agora, quando tu tá de boa, que tá na tua folga, no teu momento de descanso, no teu Facebook particular, no teu Instagram particular, tua vida é normal, como todo mundo, né? Sim, exatamente. E às vezes as pessoas meio que confundem isso, né? Mas é que tem gente que é ativista também, né, Marcelo? É, porque tem, como eu digo assim, ó, tem o Marcelo Pessoa, tem o Caderno 7. Caderno 7, por exemplo, não vota. O Caderno 7 não vota. É assim, mais o Marcelo. Assim como diz um colega meu, o jornal não vota. Eu voto. É que eu digo, mas separem bem as coisas. Que coisa interessante, cara. Separem bem as coisas. Eu deixo bem claro isso. Separem bem as coisas. Então estamos aqui hoje com o Marcelo, que chegou quando tudo era mato. Tudo mato. Exatamente. Chegou da facão. Numa cidade que adora facão. No final é uma cidade que adora o facão. Como tudo era campos neutrais. Até onde tu enxergava era mato. Tudo era mato, cara. E o Marcelo hoje tá aqui para contar a história dele. E Marcelo, diga. Te pergunto então, o que o Caderno 7 vai fazer? Como é que o Caderno 7 vai se reinventar? Qual é a ideia do Marcelo? Vamos dar a morta. Do que tu pretende fazer? Tu tá te profissionalizando, né? Tu tá te especializando para seguir atuando nessa área. Né? Exato. Claramente, isso aí a gente não tem problema nenhum de falar, eu acredito, porque tu é meu amigo há muito tempo, né? E, inclusive, né? Tem mais de ano, acho que a gente conversou sobre estar nessa posição que a gente tem. Não foi de hoje, foi de muito tempo. Tem um ano e pouco, Tem muito tempo atrás. Tem um ano e pouco. E toma a liberdade de dizer que tu está com a gente, né? Tu está com a gente. Sim. Qual é o rumo que o Caderno 7 vai tomar? O que tu pretende, assim? Qual é a tua ideia, assim? Digamos assim, né, guris? Assim, ó, nada é para sempre. Pode ser que a gente mude dali a um tempo, crie, talvez encerre o Caderno 7, comece um projeto novo, comece um site novo, uma rede nova. Por quê? Porque o que eu acredito? Rede social, gente, ela vai ter fim um dia. Porque foi assim com o Orkut, foi assim com o MySpace, foi... MSN. MSN, foi assim com o ICQ, que era aquele... Era aquele mensageiro que tu ganhava um número, tipo um cereal. Era o BIP da internet. Era o BIP da internet. Exatamente. Vocês são palito queimado, vocês são velhos, né? Eu não lembro disso. Não lembro disso. Era o BIP da internet. Eu lembro do MSN. Internet de escada. Tu lembra de mandar tremer a tela do outro pra chamar a atenção? Quando tremia pra chamar a atenção, mandava tremer a tela do outro. Mas o que era isso, velho? Cara, era um efeito que tu apertava do botão e tremia a tela do outro, chamava a atenção. Do MSN. Tremia a tela do cara. Como é que a respondeu? Não, tu mandou um negócio. Que droga, cara. Ou às vezes, como dizia meu amigo Rodrigo Trindade, que às vezes enchia o saco lá no MSN, disse, seu bosta! E aí começava a tocar o botão do... Começava a tocar o Detremeu, o MSN. E aí falava pra ele, te acalma, vagabundo. Então vocês sabem dos 3 segundos. Então. Vocês lembram dos 3 segundos, velho. Exato. Putz, cara, os 3 segundos. Os 3 segundos, tanto no orelhão quanto no celular também. Quem não conseguiu, velho, se desvincular disso depois quando tu ligava pras pessoas, velho. Tu ligava e aí desligava, velho. Aí tu disse, não, desligava, velho. Aí mandava mensagem, cara, achava... não desliga, eu quero falar contigo. E a pessoa demorava pra entender que ninguém ligava pra ninguém. A pessoa não sabia mais falar, né, velho? Porque era muito rápido. Já vou. Exatamente. Tchau. 3 segundos. Mas tudo bem. A gente dá uma nostalgia, né, cara? É verdade. Trocar essa ideia. Mas, bueno, então quer dizer que tu não tá apegado a nenhum formato. Sim. Tu não vai te prender
Assim como tu não te prendeu... Porque a gente pretende o seguinte, assim, ó, a gente pode e deve inovar. Claro. O sonho que tivemos quando criamos o Caderno 7, originalmente a gente queria chamá-lo de 7 dias. Site 7 dias, portal 7 dias, blog 7 dias. Mas, infelizmente, o domínio não estava disponível. Quem sabe, né, no futuro a gente não venha criar os 7 dias. Mas o Caderno 7 ficou tão, né, cara? Sim, marcou. É, marcado realmente. que todo mundo conhece, é uma coisa que ecoou, né, velho? Não, virou uma marca da cidade. Já. É um patrimônio da cidade. É uma coisa que está vinculado diretamente, não tem como, né? Verdade, já criamos uma marca, raiz. uma estrutura, uma raiz que não tem como ficar restrita a São Gabriel. Tanto é que a gente acompanha, por exemplo, eventos como a Expo Agas, que é a Exposição Gaúcha dos Supermercados, que é um grande evento que reúne mais de 100 marcas. Acompanhamos no primeiro ano, em 2019, teve a pandemia no meio e voltamos no ano passado. Fomos o único órgão da imprensa a acompanhar integralmente a Expo Inter, que é a Exposição Internacional de Animais, a maior feira do agronegócio na América do Sul, onde a gente, inclusive, tem cabine, né? A gente sempre requereu cabines no centro da imprensa da Expo Inter, acompanhando tudo, né? Sendo o único órgão da imprensa a estar em loco lá. E acompanhando outros eventos também, né? Outros eventos da região e do estado, por que não? Que coisa, né, cara? E tu tá sempre presente, né, Marcelo? Tu busca estar sempre nesse a gente tem que fazer o diferencial na comunicação local. Não tem que cair a gente não pode cair na mesmice. Sim, como é o caso do podcast, que a gente está tendo essa experiência, que é uma experiência que é um negócio que vai explodir, sem dúvida. É inovador para a cidade. Sim, né? É inovador mesmo. Para a cidade, na verdade, falando um pouco sobre isso, o que é muito importante, porque, como eu já tinha mencionado agora há pouco, mas eu não sei se eu fui bem claro, mas tu sabe que tu tá vinculado a isso desde o começo, né? Sim. Tu sabe que 1 ano e pouco atrás a gente conversou. Perfeitamente. Eu falei para ti que tava fazendo alguma coisa, que gostaria de contar contigo. Eu não sabia quanto tempo ia levar. Então, por a gente querer entregar esse projeto com uma qualidade boa, sabe, com uma coisa boa, baseado no que a gente vê aí para cima, que eu consumo muito esse tipo de conteúdo, demorou, né? Demorou. E graças a Deus, tudo se encaixou para que tu estivesse aqui hoje, trocando essa ideia com a gente, né? Eu quero muito e acredito que em bem pouco tempo tu vai estar desse lado aqui, trocando essa ideia, né? Com toda a bagagem e o profissionalismo que tu tem, né, Marcelo? Então quer dizer que tu tá pronto para dar esse salto, então. Chegou a hora. Sim, estamos prontos e chegou a hora. Eu acho que esse é o caminho, né, cara? Eu vejo isso como, de certa forma, como futuro, né, cara? Como a evolução daquilo que tu começou lá, né, cara? A gente tem que dar esse passo adiante. A gente tem que dar espaço, porque senão vamos cair na mesmice. Embora a gente acredite. Tu tá aberto para isso, para mudar, para evoluir, para crescer, né? Isso é bom, cara. É bom para ti como profissional. Porque, tipo, que idade tu tá, Marcelo? Tô com 42. 42 Faço anos. 43 em 13 de agosto. 13 de agosto. 13 de agosto é um número mágico também, né? Vamos ter que fazer um churrasco, eu acho, né? Então Quem sabe tomar uma água. Já vamos nos preparar para isso. Quem sabe tomamos uma água. Sem dúvida. Né, gelada. Bem gelada. E, cara, pois é, cara, que história interessante, né, Marcelo? Que história interessante. Nunca foi fácil, né? Verdade, porque na realidade o que a gente faz até hoje é visto com desconfiança por muita gente. Digamos assim, é uma coisa de maluco, como dizia aquela música. É uma coisa de maluco. Muita gente não acreditou. Foi ver anos depois que o que estávamos fazendo era uma coisa séria. Séria, né? E hoje eu digo assim, nos ridicularizou, hoje em dia nos cumprimenta. E tem os que nos ridicularizaram, que continuam. Como diz o comercial da Pop Rock, tem pessoas que continuam básicas.
É verdade. Como diz o comercial da Rádio Pop, da antiga Rádio Pop Rock, hoje Mix FM, tem pessoas que continuam básicas. E o pior, cara, que às vezes nem é intencional. É involuntário. Sim. Tá incrustado. O cara Verdade. não vai É a mentalidade da região. Daquele pensamento, aquele nicho. É difícil, cara. Eu acho que faz falta um pouco mais de flexibilidade. Entendeu? Mas, cara, eu vejo que a tua história, assim, Marcelo, teve muito esforço da tua parte, né? Muita dedicação. A gente busca, a gente corre atrás das coisas, a gente busca informações, busca patrocínio, tudo. A gente sempre correu atrás e continua correndo. Continua correndo, a gente não cansa. A gente não cansa, realmente. Tu não para nunca, Não paramos nunca. Ricardo, tu não para nunca, velho. Tudo tu acompanha sempre tudo, na correria, cara. né? Exatamente. E ainda estudando, trabalhando, custeando as próprias coisas. Cara, é esse tipo de valor, né, Cacá, que a gente sempre quis Isso, a gente divulgar. A gente quer história. É um gabrielense, claro, cara. Que é exemplo, tu entendeu? E guris, por incrível, o sonho desde criança pra chegar. Por incrível que pareça, essa questão de eu buscar minhas próprias coisas, de custear o que eu gosto, o que eu faço, as minhas contas, as contas dos meus familiares, dos meus amores, meus familiares, incomoda muita gente. Incomoda, cara, por quê? Porque eles gostariam de fazer o que eu tô fazendo. Essa é a realidade. Eles gostariam de estar no meu lugar. Cara, pois é. E vou continuar assim, continue se incomodando, não adianta. Mas aí eu te pergunto, será que fariam tudo que tu fez? Não fariam. Não fariam. Entendeu? Todo mundo quer o que tu tem, mas será que... todo mundo quer, mas... Será que fazer a mesma mão, sabe? Não fariam. Será que faz? Será que o cara vai... Não fariam, cara. Será que vão correr como tu correu atrás? 20 anos. Quem é que corre 20 anos atrás no negócio? Correu lá, piá, Tu sou eu, guri. Né, meu? E aí diz, eu quero ser isso. E aí tu batalha 20 anos, velho. E claro, meu, não é assim. Não é uma trajetória. Não é assim, é uma trajetória, velho. É uma história. Já tentaram me derrubar, mas não conseguiram, cara. Tentam me derrubar toda hora, mas não conseguiram. E não vão conseguir. Canela é grossa. Não. Pode ser rasteira. Pode vir com todo tipo de rasteira. Porque como digo, né, guris? Como digo assim, ó. Muita gente me critica sem me conhecer. Sim. Mas tem gente que banca o santo, banca a santa, santinho, a santinha. Fez coisa pior e não é tão cobrado como deveria. Não é tão cobrado como eu sou cobrado. Pois é. Inclusive, deveria de cobrar que a justiça punisse alguns aí, né? Mas é outra história. Acredito, mas tipo assim, ó, tu acha tipo assim, Marcelo, que tu é injustiçado de alguma forma? Algumas vezes. Algumas. Eu me sinto injustiçado algumas vezes. Porque em muitas atividades que eu desenvolvi, principalmente questão política, me senti injustiçado. Sim, fui injustiçado. Mas por tu ter um lado, por tu tomar um posicionamento? Por questões de tomar posicionamentos, de não tomar certas atitudes que poderiam me prejudicar no futuro. Sim, entendi. Por não fazer coisas que não são éticas da minha profissão e da minha índole, né? Do meu caráter. Entendi. Por tudo, principalmente. Tudo isso e muito mais. Tem isso aqui, então? Tem. Tem. Rola. Alguns colegas da empresa dizem que isso acontece e já aconteceu, mas eu não quis tomar parte. Tem certas coisas que eu não quis fazer e pronto. É só não se envolver, né? Sim. Manteve teus valores. Mantém neutro. Seja suíça cabrelense. Dá um corte. Seja suíça cabrelense. Perfeito, seremos. Seja suíça cabrelense. Sempre. Porque eu vejo assim, cara, pela tua caminhada, pelo tempo, assim, o que tu tem de história e o conteúdo que tu foi adquirindo nesse tempo todo, assim, é bem estranho, realmente, assim, que nem... Se tu me permite citar aquela conversa que a gente teve aquele dia, tipo assim, tu não ter a tua história colocada na mesa, tu entendeu? Tipo Sim, assim, verdade. Como é que o Marcelo vem aqui, começa a mídia digital de São Gabriel, né? Dá um salto para São Gabriel, no caso, como foi realmente o teu projeto. Hoje, para as pessoas, pode parecer que não, mas, tipo, pra gente que viveu aquela época, entender que tu tem acesso a algo digital
em termos de informação, E principalmente, era muita coisa. Sim, né? e principalmente porque Rodrigo, Kaká, para todos que vão assistir essa entrevista, por quê? Porque eu sentia que São Gabriel merecia mais. Porque eu sou também, além de batalhador, eu sou um empreendedor. Sim. Eu sentia que São Gabriel merecia, cara. São Gabriel merece. São Gabriel merece, a gente tem que, digamos assim, ó, dar a cara a tapa. A gente dá a cara a tapa, fala o que pensa, bota boas ideias na mesa. Gostou, tudo bem. Não gostou, não tem problema. Tu é na verdade, um entusiasta, né? Sim, sim. É um entusiasta. Eu acho. Tu valoriza muito essa terra que talvez não tenha sido muito justa contigo todas as vezes, né? Mas tu conseguiu ganhar o valor que tu tem hoje, tu conseguiu ganhar o respeito que tu tem hoje, porque acredite, Marcelo, tem muita gente que te respeita. A maioria das pessoas que eu conheço, inclusive eu, respeito muito, o Kaká também, a gente considera como realmente assim, tipo, esse projeto que a gente está fazendo hoje aqui, cara. Claro, meu. E temos outro parceiro também, que é o Tart, que vai tocar também esse canal. Esse projeto aqui começou contigo, velho. Começou com o Marcelo, velho. Exatamente, cara. Desde o início, a gente né, não faria isso hoje, entendeu? Aqui, se tu não tivesse dado a cara a tapa 13 anos atrás, entendeu? A gente não faria isso. Então, por isso, quando eu digo que é uma honra tu tá aqui, que para nós é uma honra tu tá aqui, é porque é verdade. Isso aqui é a evolução do que tu começou lá atrás. Exatamente, cara. Isso aqui é um processo completamente evolutivo. A gente se sentir, não que a gente tenha criado isso. Alguém criou, o cara criou. Alguém abriu portas. Abriu portas. Exato. O cara criou lá em São Paulo, no Rio, não sei onde é que ele criou, esse formato de mídia, né? Mas a gente. Conversa descontraída. Que é uma coisa normal. Então o pessoal diz, mas o cara tá suando. Tô. Sim, mas tu não vai estar conversando com teu amigo. O cara bateu no microfone, acontece. Isso não é uma coisa planejada, a gente está sendo espontâneo na conversa. Mas a gente só teve a iniciativa de fazer alguma coisa aqui porque o Marcelo começou lá 13 anos atrás. Entendeu? Claro. Então... E dá para dizer assim, ó, eu vou dizer que tive algumas inspirações. Eu tive algumas inspirações, né? Por exemplo, uma delas, um blog chamado Blog do Noel, que era um blog carioca, para criar... Blog do Noel. Para criar uma das inspirações para criar o Caderno 7. Era Quer dizer, claro, teve o contexto online, mas acredito que a principal inspiração foram exemplos que eu tinha na internet, como, por exemplo, o Blog do Noel, por quê? Porque não era exatamente era o apelido dele. Era apelido, agora eu não lembro o nome dele, tentei até achar, mas não consegui. Ele trazia variedades, digamos assim, variedades, e eu seguia ele na internet e pensei em trazer isso para São Gabriel, sei por que não trazer variedades de notícias da nossa terra. E sempre acompanhava o blog do Noel. Inclusive ele foi voluntário no PAN do Rio de Janeiro, acho que foi em 2007, né? Acho que o PAN do Rio de Janeiro. Ele foi voluntário e deu coberto. Ele destacou todo o trabalho dos voluntários no PAN do Rio. Que legal, cara. Tem uma coisa que eu não conhecia. Eu não conhecia. Eu também não conhecia também. Tanto é que uma vez eu conversei com ele pela internet e agradeci a ele por realizar meu trabalho. Por ter me inspirado. E ele disse, não, tu tem que agradecer a ti por ter insistido. Que legal. Não, foi uma coisa legal. Foi um papo legal, Era uma das muitas inspirações que eu tive pro meu trabalho. Outra inspiração que eu tive para fazer o Caderno 7, para fazer o meu trabalho, um site chamado Amigos de Pelotas, do jornalista Rubens Amador Filho. Ele começou como um blog também. Hoje é um site. Ele ainda existe também. Tem quase o mesmo tempo de duração que o meu. Legal. Ele ainda existe. Inclusive, nós fomos finalistas do prêmio Top Blog Brasil na categoria de blogs de notícias foi 2012, mas a premiação foi entregue em 2013 em São Paulo, na noite de 26 de janeiro de 2013, cara. E é irônico, um dia antes da tragédia da Kiss. Cara. Que situação, hein? Sim, porque... Isso é uma situação... Sim, foi uma coisa que eu tive que segurar dias, cara. Assim, claro, quem é que ia imaginar que o Rio Grande do Sul ia viver a tragédia que viveu naquela noite? Tragédia, né? Sim.
Que coisa séria, cara. E mesmo assim, e como digo assim, e mesmo estando longe, eu dei um jeito de ir acompanhando com o site à medida que fosse possível. E acabei registrando, cara, o maior recorde de acesso da história do site que eu tive, porque eu tive 100 mil, 200 mil acessos naquele dia. Com a cobertura da tragédia. De longe. O povo adora uma tragédia, infelizmente, né, velho? Mas certamente eu teria ido a Santa Maria naquele dia. Se eu tivesse aqui, eu teria ido a Santa Maria. Há quanto tempo estamos, Cacá? 1h24, cara. Nossa Senhora! E não falamos tudo que deu. Vamos ter que fazer uma parte 2. Né? Vamos ter que ter um episódio 2. Pode ser? Eu acho que eu vou. Marcelão, vamos fazer o seguinte. A gente sabe que tu tem compromissos também. Não. Tá, pra mim tá tranquilo. Nos resuma Isso, pra mim tá essa parte da tua vida. Bom. Essa parte que tu conseguiu contar, porque a gente tem mais. Sim. Tem mais uma bíblia pra trocar. Bom, tivemos. Tá, na minha carreira tivemos várias coberturas marcantes. Tivemos, quem é o Marcelo? Tipo assim, o que representou cada evento, cada situação que tu viveu para te deixar tu hoje como tu é. Quem é o Marcelo? Vamos contar para quem vai nos assistir. Olha, eu posso definir que o Marcelo é uma pessoa que gosta de aprender, gosta de estar sempre aprendendo, busca sempre melhorar, fala o que pensa, mesmo que isso cause dissabores. É uma pessoa autêntica que ama a sua família, por mais inflexões que ocorram, que ama os seus, ama a sua família, luta por ela, luta por uma sociedade melhor, procura ajudar as pessoas que necessitam e quer fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Com ética, mesmo que as pessoas não entendam. Isso, disciplina, tá ali. Exato, fazer tudo com ética. Eu não sou perfeito, mas eu tento ser correto. Menciona que vou botar na pedra, porque eu tentei falar com ele e ele me disse, não atendo o telefone depois das 10. E eu digo, tá certo. E eu digo, beleza, cara, não atendo. Mas, mas aí que tá. Não, mas agora eu vou ir com... É a regra dele. Eu não curto atender telefone depois das 10. Eu acho uma falta de respeito. Mas aí que tá. Mas é que a gente tem que... Não, mas qual é que é a diferença? Eu também não, mas tipo assim, ó, eu não atendo o telefone. Eu não pedi pra nem ligar. Você não disse pra não ligar, entendeu? Ele te avisa na cara dura. Não, cara. Eu liga depois das 10. E eu não, eu só não atendo. Pode mandar áudio. É elegante. E pelo menos ele não atendo, velho. Só não atendo o telefone, mas pode mandar áudio? Não, mas isso é muito legal, eu tô brincando, claro. Mas isso aí, como eu te falei, velho, é um sistema que tu colocou, é uma regra tua, que é a hora do teu descanso, de repente tu não... A não ser como tu disse, foram algo realmente, né? Ou como dizia o saudoso Osório Santana Figueiredo, só quando for uma hecatombe, como foi o caso da tragédia daqui de Santa Maria, só se for uma coisa muito grave, pra gente atender na madrugada. Do contrário, a gente só busca no dia seguinte. A gente tem um filme chamado O Abutre, que eu acho que é uma coisa que o pessoal deve ver, é um exemplo. Tá onde? Acredito que esteja na Netflix. O Abutre. O Abutre, com o Jake Gyllenhaal, que é um ator oscarizado. Isso, tá, mas oscarizado, que é sobre um cara que busca furos por meio de ocorrências policiais. E a coisa vai piorando, inclusive com métodos escusos para conseguir esses furos policiais, para conseguir essas matérias exclusivas para grande mídia lá. Vou procurar para assistir. O Abutre, vale a pena assistir, quer dizer. É um documentário ou um filme? Não, filme. Legal. Eu vou assistir. É bem interessante, cara, isso. Marcelo, assim, ó, 100 palavras para te agradecer. Vamos ter um episódio 2. Não, só tem vamos fazer um 2. A gente tem que marcar um dia. Só para eu concluir. Não, agradeço mesmo. Só para eu concluir, acho que o maior aprendizado que eu tive na minha carreira, e eu vou citar duas coisas. Primeira, depois da pandemia no ano passado, foi uma visita técnica que eu fiz junto com os colegas do curso de jornalismo da Urcamp. Eu me desloquei até Bagé para acompanhar essa visita que aconteceu em julho do ano passado.
nós pudemos conferir o cerne, né, do jornalismo, que no caso foi a 0 Hora, Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, Correio do Povo. Conheceu toda... RBS TV, conhecemos as funcionamentos, tudo. Mas a gente vê que a diferença entre, por exemplo, o grupo GZH, que agora é Gaúcha e 0 Hora, e o sistema Guaíba Correio do Povo é um abismo enorme. É tão diferente assim. É muito diferente. Assim, o grupo GZH é mais tecnológico, Guri. É bem mais avançado, mais tecnológico. Tanto é que, por exemplo, na redação... Mais moderno, tu diz, bem mais moderno. Mais atualizado. Tanto é que na redação integrada de GZH, como eles chamam, que é na Avenida Ipiranga, eles integraram todas as rádios do grupo no prédio da 0 Hora na Ipiranga. Porque antigamente eles tinham um prédio só para as rádios no Morro Santa Teresa. Mas acredito que por redução de custos e por segurança também, porque o Morro Santa Teresa é um local meio complicado, nem questão de segurança lá em Porto Alegre. É verdade. E aí eles juntaram tudo no prédio da 0 Hora, que é um prédio que já existia há mais de 50 anos, lá na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. E aí nasceu o grupo GZH, que é o portal que tem hoje, né, que integra a Rádio Gaúcha e o jornal 0 Hora. Mas lá no prédio também funcionam a Rádio 92, a Rádio Atlântida, a Rádio 102, todas essas rádios do grupo RBS. E a gente viu que a diferença, digamos, tecnológica, profissional entre o grupo GZH e a Rádio Gaúcha e a Rádio Guaíba, Correio do Povo, Rádio Guaíba e Correio do Povo é enorme. Porque a Rádio Guaíba e Correio do Povo parece uma coisa mais tradicional, mas parou um pouco no tempo porque se alicerçou na tradição da história de mais de 100 anos. Ficou regional. E para mim colocar um corte agora. Diga. Tu acha que o jornal impresso está condenado, não? A mídia impressa vai acabar? A mídia impressa eu não digo que acabe, mas tá decaindo cada vez mais em circulação. Mas não tem aqui na cidade. Como é que tá a cidade? Não, na cidade, para ser bem sincero, eu sei que tem gente que não vai gostar disso, mas não adianta. A mídia impressa tem que se arrevistar, como diz o jornalista Eugênio Wesber, que é uma das muitas palestras que assisti com ele no ano de 2008, acho, que assisti uma bela palestra com ele. Os jornais, ele já dizia naquela época que os jornais impressos tinham que se tornar tipo revistas, trazer assuntos, digamos, factuais. Entendi. Por quê? Porque a internet cumpre bem esse papel, porque ela está sempre atualizando o tempo inteiro. Então, jornal impresso está complicado, por quê? Porque muitos impressos no interior já fecharam as portas. É verdade. Migraram para o virtual. Na nossa cidade, como é que tá hoje? Na nossa cidade, eu acredito que só tenha 3 jornais na cidade. A gente já chegou a ter 8 jornais. E já perdemos jornais que eram fortes, né? Sim. Que tiveram um nome. Perdemos. O Correio do Povo. A gente teve, por exemplo, o Correio do Povo já não tem mais escritório aqui. Imagina, né? Perdemos, por exemplo, a Folha da Fronteira, que era um jornal anexo à Band, a Rádio Band, né? É verdade. Folha da Fronteira já fechou as portas há muito tempo. Qual é o outro jornal que nós perdemos? Jornal Rural, por quê? Porque o proprietário grande, JC Conceição, faleceu há muitos anos. Acho que há cerca de 2 anos por aí ele faleceu. E era um profissional do caralho. Era um profissional. Caralhão. Era um profissional do caralho, como diz. Vamos fechar? Eu acho que sim. Nosso plano era 1 hora. Vamos dar 1h30. Só para concluir a segunda. Quer tomar mais água, meu bem? Fica à vontade. Só para concluir a segunda. Sede de água? Sim. Só para concluir a segunda experiência que marcou a nossa vida foi a cobertura do caso Gabriel, que é um caso que ainda está aberto na nossa comunidade. Infelizmente, é uma chaga na nossa comunidade, uma mancha. Por quê? Porque foi um caso, para quem... Eu não acredito que não tenha quem saiba, mas vamos repetir. Para quem não sabe, foi o caso envolvendo o desaparecimento e morte de Gabriel Marques Cavaleiro, 18 anos, que a gente acompanhou, porque os pais nos pediram ajuda. Ele foi abordado por alguns policiais militares. A gente deixa claro. Não é a força. Exato. A gente deixa claro, a Brigada Militar sempre foi nossa parceira. Sempre. É uma instituição respeitada, mas que infelizmente sofre por esses poucos maus profissionais. Exato.
e que acabaram exagerando na força e causando o fim da vida desse jovem que veio para São Gabriel para servir o exército, dar uma carreira digna para si, uma vida melhor para sua família, e que acabou morto numa abordagem mal sucedida de poucos policiais que erraram. Fizeram bobagem, sim. Exatamente. E a gente acompanhou o caso, a família nos pediu socorro, nos pediu ajuda, a gente abraçou a causa, isso repercutiu no Estado, e quando se descobriu, né, o triste fim do jovem, estávamos lá acompanhando tudo. E agora a gente espera que a justiça seja feita, e já deixamos uma coisa clara: estamos do lado da família, sim. É função da imprensa estar do lado do oprimido, nunca do opressor. Exatamente. Eu acho nobre, considero válido. Eu só tenho um posicionamento que eu gostaria que tu esclarecesse, até para ficar uma coisa Sim. mais bem colocada. Assim. Quando aconteceu esse fato terrível, né? Terrível, não tenho ideia do que representou isso para a família, não faço ideia. E, sinceramente, nunca quero fazer, porque é uma situação muito, muito ruim, né? Não quero fazer ideia de como é. Mas o pessoal meio que se voltou contra a brigada inteira. Como se fosse generalizada a coisa, né? E não deveria acontecer isso. Exato. Como tu mencionou, como tu frisou bem. A gente sempre frisa. Só que tem Duas ou três pessoas falhas não representam. Só que tem gente que não entende isso, né, Rodrigo? Tem gente que não entendeu isso. Então, tipo, eu achei assim que houve um direcionamento, sabe? Tipo, meio que generalizando, sabe? Como disse pro novo comandante da brigada, capitão Gustavo Sansoni, que eu encontrei ele lá no 6º Batalhão de Engenharia de Combate, disse: capitão, nós como imprensa estamos à disposição da brigada, porque a gente sabe do bom trabalho que a brigada faz. E a brigada faz um bom trabalho. Exatamente. Como digo, se separa as frutas podres do cesto. Sim, mas em todo lugar Apenas tem. Em todo lugar tem frutas podres. Mas tu generalizar... Mas a gente não pode culpar a brigada por falha de poucos. Sim, não. E aí tu pegar toda a entidade... E a imprensa não pode ser culpada por isso. Não. Como determinadas pessoas fizeram. E a gente ainda cobra, por quê? Porque tem determinada pessoa que nos responsabilizou erradamente por determinado fato e que espero que responda à justiça. Isso eu acho certo, achei uma colocação... Por quê? Porque a gente fez a parte correta. Claro. Simplesmente por isso. É que às vezes fazer o certo machuca alguém. Sim. É isso, guris. Eu agradeço essa oportunidade. Olha, cara, estou realizado. Pra Acho gente... que se tivesse que terminar um ano agora, eu tô realizado. Eu não tenho palavras para pensar. A gente conseguiu voltar aos anos 90, né, velho? Voltando. Já foi num xodó, Hoje a gente desenterrou coisas que as pessoas não lembram mais. Verdade. A gente citou a tremidinha da MCN. Por isso, tem coisas que aconteceram em São Gabriel, coisas boas que aconteceram em São Gabriel. Abraço, Ronaldo. Abraço, Ronaldo. Muito obrigado. Saudade, Xodó. Saudades, cara. Que legal. Tem CDs aqui que tem uma no nosso cenário tem várias coisas. Não imagino o que tem aqui, né? E nós temos um Hangar 18 também. Tem o CD do Hangar 18. Você lembra de ir em algum show do Hangar 18 no Caxeral? Não lembro, porque eu acredito que fosse jovem ainda, né, para ver. Ou eu não trabalhava nessa época na comunicação, na mídia. Marcelo, mas já assisti shows do Anjos do Hangar, que é uma loucura. Tá me chamando de velho, Marcelo? Não, Marcelo. Não faça isso. Fazer revelações. Não. Eu cheguei aí, cara. Eu ia no Caxeral, né, cara? Até o Pedro era DJ, né? Não, era DJ no Caxeral, né? Ele era DJ. Rodrigo, faço uma reparação. Já assisti shows do Hangar 18 na choperia. Na choperia. Na choperia, lembrei. Em noites de inverno com a choperia cheia.
Noites de inverno com a choperia. Não lembramos da choperia, gente, credo. Choperia, velho. O mundo que não tinha chopp. Não tinha chope, cara. Não tinha chope. É a lenda de São Gabriel, choperia que não tinha chope. Mas era muito legal, cara. Que Verdade. época, né, velho? Putz, cara. Que loucura. Muito legal, velho. Muito legal. 96, por aí, 95 ou 96. 96. Entre 95 e 98. Era exatamente isso. Exato. Era a época que as músicas dance tocavam, né? Lembra do dance? Super sequência da Atlântida. Trazia. Era o programa que rodava no sábado e domingo, sexta, sábado e domingo na Atlântida. E trazia exatamente. Assim, ó. A oficina da música trazia essas músicas que rodavam no Super Sequência e o João Pedro Lemos no base de lançamentos da antiga Rádio Querência 98.3. Que legal, cara. O João Pedro é história também, né? O João Pedro é outro que vai ter que ir. Queremos o João Pedro que tá convidado, João Pedro. Sim. É só vir, velho. Até eu tava conversando com ele no WhatsApp agora, porque ele vai apresentar a formatura do Direito do Orcamp. Diz pra ele que nós temos umas fitas cassete aqui, ó, que ele tocava. Tocava essas fitas cassete, velho. Pode crer que ele tocava. E que uma tradição que vai... um disquinho pra gente. E uma tradição que vai ser resgatada. E a TechPix, no caso ele queria tirar uma foto de ter a TechPix. Vamos falar de coisas importantes? Vamos falar da nova TechPix. A nova TechPix, que é filmadora, câmera, rádio FM, gravadora MP3. Embaixo d'água. E 50 megapixels interpolados. Pior. Pô, cara, eu não coloquei no cenário o Motorola celular. Tem um Motorola celular. Na segunda volta, tu aqui, o Motorola daqui pra te mandar um WhatsApp pra mim. Eu quero ver tu mandar um WhatsApp pra mim. Esse Motorola recebia mensagem, ele nem enviava na época. Não, o Motorola não recebia. Segura aí que eu vou pegar o Motorola. Acho que ele... vai lá, Rodrigo. Acho que ele era do tempo... Vou deixar até a câmera aberta. Ele era do tempo, acho que dos planos controle, tipo, claro, digital, Movistar Amigo, não era? Olha aí, Rodrigo! O Rodrigo, ele é do tempo do pré-pago da... Qual era a empresa que tu tinha de televisão, aquela que tu pagava... Tu tinha que botar o cartão no aparelho, tu lembra? Não tem um aparelho, era Sky. Era Sky com cartão. Tu tinha que enfiar o cartão na Sky. Havia concorrência entre a DirecTV e Sky. DirecTV e Sky. Abre, dá um zoom aqui. Ó, ele tá em reforma agora, mas ele vai atuar no podcast. Por isso eu lembro que a agência da DirecTV era Isso aqui é o Motorola para os jovens que não conhecem. Quem não conhece. Isso aqui é um smartphone e esse aqui é um telefone. Entendeu? Isso aqui, mensagem, Cacá. Me bota uma mensagem nisso aqui. Pior que tinha pra digitar, as letras estão ali. Não. Ele não enviava porque a operadora não suportava. Eu lembro, o aparelho já suportava. Mas eu lembro, Marcelo, do primeiro que saiu, acho que foi 5120. Ele recebia mensagem, mas não enviava, então não tinha ninguém. Depois veio o 5125. O meu primeiro. Ele recebia e enviava mensagem. O meu primeiro celular, acho que era o Ericsson 388, aquele que era uma nova geração do tijolão, mas ele tinha um clipe que tu enfiava na bateria, um orifíciozinho na bateria, deixava o clipe. Porque esse aqui tu trocava, tu botava ela no carregador, né? Se eu não me engano, e trocava a bateria, né? Tinha um negócio assim, ou tu colocava ele na base, tinha um negócio assim. E aí, podcast é cultura também. A gente tem. O podcast vai ser muita nostalgia. Ele tá em reforma agora, mas tipo, a hora que ele estiver operante, ele vai estar aqui. Ele vai trabalhar, parece na Telefônica. Ele vai estar em algum lugar de destaque aqui no cenário. Vamos deixar ele aqui. Telefônica, que já virou a Telefônica. A Movistar, como é que é? Telefônica que tinha Movistar Amigo e agora é Vivo. Vamos fazer um bate-papo uma hora dessa? Só anos 90. Anos 90. Só retrô. Vamos falar só papo. Combinado? Fechou? Combinado, fechou. Marcelo, vamos fazer a segunda parte, então, de retrô. Marcelo. Fizemos essa segunda parte, Marcelão. Muito obrigado. Te agradeço. Cara, sem palavras. Marcelão, um abraço e brigadão, cara, ó.
Muito obrigado por essa experiência e oportunidade. Contamos- E realmente foi pouco tempo para mais história que eu tenho, cara. Contamos contigo a parte 2, já vamos deixar aí, ó. Se o pessoal gostou, se o pessoal curtiu. Já começa vamos a pedir querer uma aí, parte ó. 2. Pede a parte 2. Vamos sugerir alguma coisa que talvez o Marcelo tenha esquecido. Esqueci de falar, né? E a gente também, porque é muito conteúdo. E a gente não se furta de falar. Coloca um tema, coloca Não se furta de falar, mas esclareceremos. pautas, Com certeza. coloquem pautas. Façam perguntas, né? Deixem as suas curiosidades. Exato. E a gente vai vir aqui para responder. Sim. E de repente, nesse dia, a gente faz o anos 90. Vamos falar só de. Vamos colocar um toca-fita para tocar uma música. Que loucura. Um videocassete. Não, como é que é? Dá uma aí. Um videocassete. Dá uma tipo o programa que as rádios do Grupo RBS apresentam, tanto a 92, quanto a 102, quanto a Atlântida, o Discorama. É uma coisa assim. Legal. É muito legal. Bom, tanto é que o comunicador que era forte nessa época dos 90, 2000, Martin TJ, trabalha na 102 e é o apresentador do Discorama. Nossa, cara. Das 11 ao meio-dia na 92, da 102, desculpe. Quem gostou dessa entrevista, quem apreciar esse vídeo que a gente está fazendo com tanto carinho para entregar para São Gabriel, assim como esse espaço, tá? Se gostar, curta, Exato. né? Só se gostou. Se não gostou, Não, se não gostou, vai. dá dislike. Exato, velho. Fica à Muita vontade. coisa também. A gente não pede antes o like, tu deixa o like se for realmente merecedor, Se tu entendeu? gostou do negócio Se do é merecedor, Se dá a o gente like, agradou, se não, dá o dislike. exatamente, velho. quer nos dar uma ideia, eu botei a melhor roupa hoje, por acaso. Até banho pra vir aqui. Botei perfume pra fazer esse vídeo. Parecia ali. Botei perfume pra fazer Não, esse vídeo. eu arrumei pra fazer esse vídeo. Claro, porque embora não seja sábado, mas eu dei esse jeito aí. Então, vamos lá, né, meu? E vamos tocar, porque, tipo, a gente tá aberto aqui, Marcelo, e tu sabe que tu faz parte desse projeto, pra gente trazer tudo que é legal em São Gabriel, tudo que marcou, tudo que acrescentou e agregou de alguma forma, né, Cacá? Com certeza. Todo mundo que tiver conteúdo vai estar aqui, Marcelo. Verdade. Claro. Todo E a mundo que gente vai tiver... e a gente vai buscar trazer quem tem conteúdo. Exato. É Com empreendedores, certeza. Marcelo. Criadores, pessoas que fazem algum tipo de ação social, que promovem o bem, que fazem coisas produtivas. Tem uma história bonita de Uma história vida, massa. Exato. Tem Faz muitas cara. vezes, sim, quem tem uma Pode vir história pra cá. e que muitas vezes não tem espaço nos meios tradicionais. Tá aqui o espaço. Nem a gente, Tá aqui o espaço, nem a né? gente consegue falar também por conta que, como digo, as nossas atribuições são grandes, como digo, somos um exército de homens só. É verdade. Mas agora temos esse espaço aqui para poder trazer quem se destaca. É tudo teu aqui. É, Até as taquarelhas é teu. Até a puta do xodó. Perfeito. Vamos encerrar então? Vamos lá, então. Tá, Muito bom. gurizada, vamos dar um tchauzinho pra aquela câmera principal lá? Tchau, tchau, Muito gente. obrigado, Muito pessoal. obrigado. Valeu Tchau, gente. pela Muito obrigado. audiência. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.